tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre ciências humanas, que troca uma ideia interessante sobre os possíveis temas de redação para o Enem e também muita coisa sobre atualidades. Eu sou o Pablo Magalhães e você está no episódio de número 40. Pois é, estamos aí amadurecidos com 40 episódios e o tema de hoje são os desafios para a segurança pública no Brasil. Tivemos formação raiz novamente nesse episódio, comigo, com o Kleber Roberto, com a Lídia Verônica e com o Márcio Fabiano. E o papo foi bem interessante e agraciado com as participações dos nossos seguidores. Hoje eu vou dar um oi especial para os nossos apoiadores que estão aí conosco lá no site apoia.se/historiante. São o Giuseppe Menezes, o Ícaro Souza e a Laurence Nunes. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E se você que está nos ouvindo curte nosso material e se nós estamos te ajudando a estudar, a ficar mais informado, antenado, considere ser um apoiador. A partir de R$1 você já nos ajuda e muito na produção dos episódios lá no site apoia.se/historiante. E se você quer ser nosso aluno, dá uma passada lá no nosso site, na nossa plataforma, historiante.com.br/plataforma, e faça sua inscrição no curso que você mais se interessar. Eu vou dar destaque aí para o nosso curso sobre a história de Pernambuco. Pois é, nós fazemos uma análise cultural, histórica, sociológica, arqueológica sobre a formação do território pernambucano e sobre os processos históricos que se desenrolaram nesse território bacana, aguerrido, de gente tão bonita, até chegarmos no Pernambuco contemporâneo. Então, se você quer se aprofundar historiograficamente sobre a história de Pernambuco, vai lá e se matricula, se inscreve. O valor é R$ 49,90, valor bacana, interessante, que cabe no seu bolso. Enfim, vai lá e faz sua matrícula. O episódio ficou bacana, desejo a todos vocês uma excelente audição. Um abraço! Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre ciências humanas e que troca uma ideia bacana sobre atualidades e os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o Pablo Magalhães e a mesa hoje está composta pelo Márcio Fabiano. Olá, minha gente, tudo bom? Pela Lídia Verônica. Olá. E pelo chanceler cubano, o senhor Kleber Roberto. Viva um mundo mais vermelho. Lembrei agora de Fafá de Belém. Vermelho, o curral, a ideologia do... Hoje, né? Porque nessa época ela era super petista. Então... Ok, pessoal, hoje nós estamos no podcast de número 40. Vou botar um sonzinho, galera. Ei! E hoje nós estamos com um tema que está deixando todo mundo aqui de orelhas em pé, que Lídia já disse, vamos maneirar, que se chama Os Desafios para a Segurança Pública no Brasil. E eu vou começar aqui lendo uma matéria do ilustríssimo senhor ministro da Justiça, sobre o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro, o Batman do Brasil, né? A publicação saiu no Correio Brasiliense, né? Mas originalmente ela é da agência Estado. O título diz: Ministério da Justiça lança site com estatísticas de segurança pública do país. O website mostra estatísticas de crime como estupro, lesão corporal seguida de morte, homicídio doloso, latrocínio, entre outros. O Ministério da Justiça apresentou nesta sexta-feira, dia 15, uma plataforma com estatísticas oficiais de segurança pública com base nos boletins de ocorrência de todos os estados do país. A plataforma, sediada no site do Ministério, mostra estatísticas sobre crimes como estupro, lesão corporal, seguida de morte, homicídio doloso, latrocínio, tentativa de homicídio, roubo e furto de veículo, roubo de carga e roubo à instituição financeira. Os dados são levantados pelos estados e enviados para a Secretaria Nacional de Segurança Pública.
que os consolidam e os colocam na plataforma. A criação do Sistema Único de Segurança Pública em 2018 tornou obrigatório o compartilhamento desses dados. Atualmente, as estatísticas mais recentes são referentes a outubro de 2017. Os dados relativos ao ano de 2018 estão sendo consolidados e serão disponibilizados no site do Ministério na primeira quinzena de abril. As atualizações serão feitas mensalmente e serão divulgadas com atraso de 3 meses. De acordo com o ministro Sérgio Moro, as informações servirão para que o governo elabore políticas públicas de prevenção e redução desses crimes. E o ministro disse o seguinte: não é possível traçar políticas consistentes em qualquer área, inclusive na área de segurança pública, sem que nós tenhamos informações consistentes disponíveis. Durante muito tempo não se tinham estatísticas confiáveis no âmbito da segurança pública. O secretário nacional da Segurança Pública, Guilherme Teófilo, que participou da apresentação, disse que o feminicídio terá a atenção do Ministério, que pretende aumentar as patrulhas. Essa área do feminicídio é uma área que nos preocupa bastante. Mesmo a gente sabendo que o Bolsonaro publicou vídeo juntamente com uma deputada do PSL que foi eleita, dizendo que esse negócio de feminicídio não vai existir mais não, vai existir só o homicídio, né? Enfim. Baseados nessas estatísticas, disse Teófilo, vamos poder ver os municípios que estão mais necessitados, em que áreas estão mais necessitados, levantando as marchas criminais, podendo fazer o horário, o dia e o tipo de delito para fazer um combate e uma repressão em cima daquilo ali. Bom, a notícia dá conta de que o ministro da Justiça está trabalhando, né, para, enfim, criar uma espécie de acompanhamento desses números para que o governo possa atuar de forma, enfim, categórica, objetiva. Porém, a gente sabe que a questão da segurança pública ela não está especificamente limitada a monitoramento. E também ela não está especificamente limitada a monitoramento e repressão da coerção física, né, da polícia lá atuando. A segurança pública é uma conexão com várias outras áreas que perpassam inclusive educação, perpassa inclusive a questão dos espaços públicos, como eles são organizados para que as pessoas possam utilizar, enfim. Então, a perspectiva hoje é de que, bom, ele quer mostrar trabalho, Sérgio Moro quer mostrar trabalho e está criando essa perspectiva aí de monitorar os dados que foram lançados para que o governo possa atuar. Mas, em contrapartida, o que é que está sendo feito para além da questão puramente do monitoramento e para além da questão puramente da polícia descer literalmente o cacete nos, entre aspas, bandidos, né? Então é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia hoje e eu vou abrir a palavra para a bancada aqui, começando com o senhor Márcio, a bancada evangélica, começando com o Márcio Fabiano. Pois é, minha gente, parabéns a todos nós pela 40ª edição do Historiante. Já estamos ficando maduros e maduras. Eu queria começar propondo a vocês, historiantes, e também trazendo para os meus 3 colegas de bancada. Primeiro eu queria revelar aqui um segredo do historiante. Gente, não é bancada, cada um está sentado numa poltrona, tá? Ai, desculpa, não podia. Queria começar, gostaria de iniciar propondo uma reflexão. Você que está aí no seu celular, no seu notebook, no seu iPad, no que for, ou mesmo com a velho caderninho e a caneta. Anote aí para refletir e pesquisar. O que é segurança? O que é público? E o que é Estado? Segurança, como já bem disse, começou o Pablo aí na leitura da notícia, vai muito mais além de nós estarmos cercados ou de polícia ou de nós estarmos entre aspas, seguros nos nossos muros, nas nossas cercas elétricas, nas nossas casas, nos nossos condomínios. Segurança é a certeza de poder caminhar pelas ruas de qualquer cidade, em qualquer horário, na medida do possível, em paz. Como diz uma amiga minha, Viviane Fontoura, que mora no Porto, uma cidade de Portugal, ela disse que a coisa que mais a encantou é poder voltar 2h30 da manhã, uma mulher sozinha, caminhando pelas ruas do centro e ver outras mulheres caminhando sozinhas em paz e chegar em casa, no apartamento dela.
Segurança é você ter a certeza de que esses dados apresentados aí pelo Ministério da Justiça vão ficar além dos números e vão resultar em soluções, sejam elas quais forem. Soluções para o feminicídio, e o nome tem que ser feminicídio, porque quando uma mulher é assassinada por ciúme, por uma paixão venenosa, por uma vingança, por um ódio, porque o homem não aceitou a indiferença dela, a independência dela, principalmente o homem não aceitou a decisão dela de não estar mais com ele, isso é feminicídio, certo? Então nós precisamos refletir. Comecem a anotar, a pensar nisso sobre segurança. Comecem a anotar e a refletir sobre o que é público. O que é público, nós já dissemos várias vezes aqui, é meu e é seu e é nosso. Então, a segurança pública, eu pergunto a vocês, vocês acham que vocês estão mais seguros num condomínio de classe média ou vocês estão mais seguros num bairro afastado onde a pobreza impera? Por onde circulam mais as viaturas? Onde tem mais postos? Certo? Onde é mais fácil a logística quando alguém liga de noite e de madrugada dizendo que tem um ladrão no meu quintal? Nós precisamos refletir sobre o que é público. E quando eu falo de público, eu me recordo de quando eu morei nos Estados Unidos, na Califórnia. Uma das coisas que me impressionaram muitíssimo nos anos 90 lá, era uma relação de fato direta e, na medida do possível, cordial, respeitável, entre a comunidade onde eu morava, no bairro, e a polícia. Nós sabíamos os nomes dos policiais que estavam lá circulando nos carros lá pela noite e eles eram conhecidos. Então eu me lembro que uma vez um gato da vizinha desapareceu e ela ligou e dizendo: eu sou dona tal, ou é o oficial tal, por favor, meu gato, assim, assim, assado. Encontraram o gato lá às 10h30 da noite e a polícia bateu na porta dela e foi entregar. Então eu acho que essa é uma relação que a gente precisa refletir. Você aí, historiante, você conhece alguém da polícia? Se nós formos fazer umas conexões, muito rapidamente nós vamos ver que nós temos um amigo, nós temos um primo, um parente, nós temos relações assim de conexão bem mais próximas do que nós possamos imaginar com a polícia. Mas essas relações, vamos dizer assim, numéricas, esotéricas, ou seja lá o que for, precisam ser transformadas em relações de verdade. Você conhece o comandante do batalhão, você fala com ele, você dialoga com ele, você chama a polícia para tratar de um determinado assunto, você propõe assim com o seu grupo de amigos, vamos lá visitar o batalhão, saber como é. Porque quando a polícia vem na nossa casa, como já veio na minha, 6 horas da manhã, para prender uma menina de menor que tinha saltado na varanda, a gente acha ótimo. Tem lá um camburão, tirou a menina que foi responder, coitada. Era uma viciada em crack, a gente fica aliviado, eu fiquei aliviado, mas depois, e aí? Quem é essa menina? Por que ela está com 15 anos e é viciada em crack? Porque o namorado dela era um bandido perigoso que foi assassinado de noite ali debaixo do pontilhão em Juazeiro. A gente não consegue perceber como essas conexões, como a gente está tão próximo de coisas e ao mesmo tempo tão distante. Quando a polícia resolve o nosso problema, é ótimo. Quando a polícia não resolve o nosso problema, a gente cai em cima. Agora, é evidente que nem a polícia é perfeita, porque é feita por nós, por seres humanos, cada um com suas consciências, e nem nós somos perfeitos, porque ninguém quer que a polícia venha desligar o seu paredão sexta-feira, 10h30 da noite, quando você está no bairro residencial, porque tem 15 pessoas ali ouvindo o paredão, a polícia passa e diz: não pode, porque precisamos respeitar a lei de silêncio. Então, público, segurança. E, por último, que eu vou pedir que meus 3 colegas façam as definições e eles ajudem você a refletir o que é o Estado. O Estado, novamente, eu volto a dizer, somos eu, somos você. O Estado não é o presidente Bolsonaro exclusivamente, não é o ministro da Justiça exclusivamente, o Estado não são o STF, o Congresso, o Estado somos nós, o Estado somos eu, somos você, somos a Marielle, uma vereadora que foi assassinada no exercício do mandato e que causou esta comoção no Brasil, comoção positiva e comoção negativa, mas que deixou
achou que o mundo civilizado colocasse os olhos sobre nós, sobre o Brasil, para entender como pode ser assassinada uma vereadora no exercício do seu mandato. Por mais que você não concorde com o que Marielle pensava, debatia, lutava e trabalhava, em nenhum momento nós, como parte do Estado, precisamos e devemos aceitar, que bom que ela morreu, não. A partir do momento que nós começamos a pensar desse jeito, pode ter certeza que o Estado deixa de existir, nós vamos virar outra coisa, nós vamos virar fascistas, fascínoras, defensores de assassinos. Não é assim que as coisas pensem. Então, por último, eu quero fazer uma reflexão sobre o que aconteceu em Suzano. A primeira imagem, o primeiro pensamento que veio à minha cabeça, eu vi a notícia na rua. Eu tinha acabado de almoçar, eu fui pagar uma conta e vi numa televisão, numa loja no comércio ali na orla de Juazeiro. A primeira pensamento que veio à minha mente foi: meu Deus, de tanto que o governo quer ser igual aos americanos, de tanto que nós, da classe média, queremos ser igual aos americanos, que nós estamos repetindo as fórmulas mais infelizes que acontecem na sociedade americana. E eu não acho a menor graça que isso aconteça lá, não. Qualquer americano que morra assassinado numa escola, quando a gente for fazer as conexões, é um ser humano igual a mim. Não importa em qual sociedade ele está inserido. Então eu fiquei assustado com isso. Eu disse: poxa, Suzano, São Paulo, o que é que está acontecendo? Escola estadual, o que foi que aconteceu? Aí é só um pedido que eu faço a vocês. Pensem sempre, depois que vocês aprenderem a questão de legislação, a questão do que significam exatamente as palavras segurança pública e Estado, lembrem sempre de ter o tom humano. 8 pessoas não podem ser assassinadas por um jovem com facada, com machadada, com tiro. Não pode. Aconteceu. O que é que nós vamos fazer agora para que isso não aconteça de novo? Acho que a coisa mais bonita que eu li hoje, dizendo que os professores e os alunos foram recebidos com flores e abraços. A vida daqueles meninos e meninas não voltam nesse plano. Eu acredito que voltem outro, mas pelo menos teve um abraço, uma flor, e eu fico imaginando como isso deve ter sido 1% de alívio no meio de tanta coisa ruim que é aquilo. E, gente, por último, não repitam, não divulguem fake news horrorosas que estão circulando sobre Suzano. Não divulguem dizendo: isso aconteceu por causa daquilo. Não, isso aconteceu. Vamos refletir. Bem, amigos do Historiante, quando falamos em segurança pública, como bem lembrado pelo professor Márcio, sempre vem à mente questões policiais. Exatamente aquela noção de que a gente vai reclamar da polícia quando é alguma coisa que vai contra algo que a gente pense, mas a gente é a favor da polícia quando eles estão lá fazendo alguma coisa ao nosso favor, prendendo algum meliante, alguém que esteja cometendo algum crime ali na região em que moramos, por exemplo. E muitas pessoas atualmente pensam a segurança pública como algo que, infelizmente, eles acreditam que fracassou e por isso a população é que tem que se auto-armar. Ou seja, essa questão, por exemplo, da posse e porte de arma, que foi tão debatido depois do que ocorreu em Suzano, já que até mesmo políticos disseram: se tivesse um professor armado, se tivesse um servente auxiliar de limpeza naquele colégio armado, eles não evitariam essa tragédia. Isso daí é uma forma do Estado, literalmente, delegar a segurança pública para a população. Era exatamente como se o Estado dissesse: nós não temos condições de dar segurança para vocês e por isso vamos liberar a arma para vocês se defenderem. Se virem aí agora, cada um compre sua arma e se protejam, porque o Estado não dá essa segurança. Isso daí lembra um pouco o que ocorreu no estado de Pernambuco,
quando a Assembleia Legislativa Estadual ele tentou implementar uma lei, que se tornou até lei letra morta, de que as pessoas estariam proibidas de utilizar o celular dentro das agências bancárias, por causa da saidinha de banco, porque ficava um criminoso dentro do banco e mandava mensagem para o outro criminoso fora do banco para assaltar alguém que estivesse com uma quantidade grande de dinheiro. Isso daí era o que o Estado, ele praticamente admitindo, não temos condições de dar segurança para as pessoas que estão saindo do banco. Então vamos fazer o quê? Vamos proibir eles de terem contato com o mundo externo. Assim que eles entrarem no banco, não pode mais usar celular. Ou seja, é aquela mesma situação de delegar a segurança para terceiros, sendo que isso é uma função do Estado. Essa função do Estado que, por exemplo, vem falhando, por exemplo, com a Polícia Federal. Agora, no último ano do mandato do glorioso vampirão Michel Temer, saudoso, esse grande estadista que só fez, com licença da palavra, cagadas para o Brasil. Nesse último ano, Michel Temer ele reduziu em 50% o investimento de proteção das fronteiras do Brasil, que é feita pela Polícia Federal. Quando se reduz esse investimento, quando se reduz essa questão de segurança pública, de proteção das fronteiras, o que vai ocorrer? Entrada de drogas, entrada de armas, saída de drogas, ou seja, toda uma movimentação ilegal que vai abastecer a criminalidade dentro do país, ela vai ter essa salvaguarda, digamos, pelo Estado, já que o Estado está retirando seu investimento em segurança pública dessa situação. E aí vamos lembrar também algo mais recente, por exemplo, que foi a intervenção do Rio de Janeiro, que terminou agora no início, agora de 2019. Essa intervenção, ela teve no seu total 535 operações, principalmente em morros, comunidades, favelas, vias de acesso a essas favelas. E dessas 535 operações foram apreendidas 617 armas. Isso aí, armas contando armas de todos os portes, desde pistolas, revólveres, fuzis. E isso dá literalmente 1,15 armas, ou seja, praticamente uma arma a cada operação militar feita pelo Exército durante a intervenção militar no Rio de Janeiro. E na última semana, durante uma operação da Polícia Civil para prender os acusados do assassinato de Marielle, na casa de Rony Lessa, um dos acusados do assassinato de Marielle, foram encontrados 117 fuzis em um condomínio de luxo. E aí eu pergunto para os historiantes, será que essas mentes pensantes da criminalidade que aflige a sociedade brasileira, essas mentes pensantes estão morando naquele barraco no meio da comunidade, no meio da favela, ou estão vivendo na maior mansão e nas melhores casas dos condomínios de luxo do nosso Brasil? Então, sobre Suzana, né? Teve muita repercussão, né? Inclusive porque os meninos, eles falavam, eles apoiavam, né? O posse de arma, eles exibiam armas na internet. Várias discussões foram levantadas por conta do acontecido. Falou-se muitas teorias, coisas que realmente existem na prática, na vida do adolescente, nessa questão da vigilância dos pais, na questão social também, em que a gente anda. Videogames também foram colocados em questão. Foram abordados vários assuntos e sempre responsabilizando um lado da história ou tirando da sociedade a responsabilidade que a gente tem carregado ultimamente e enfim, se eximindo da culpa da influência que a sociedade, no total, todos nós, exercemos de alguma forma sobre as novas gerações, né? Que é a banalidade da vida. A vida foi desvalorizada.
A vida começa a ser desvalorizada quando jornais mostram pessoas mortas, quando a gente compartilha, curte, repassa imagens de pessoas mortas, corpos mortos, sem vida, com violência. Em média, no Brasil, anualmente, 60 mil pessoas são mortas de forma violenta. Por que tão banal assim a vida, né? Essa desvalorização da vida. É uma responsabilidade nossa, porque a gente desvaloriza uma vida quando a gente, por exemplo, né, vou generalizar, assina um laudo para uma barragem. A gente está desvalorizando a vida, que a gente sabe que aquilo ali vai custar vidas. Quando a gente demoniza ou deseja a morte de alguém que tem um pensamento ideológico, político, social diferente da gente, a gente desvaloriza aquela vida. A gente desvaloriza a mulher quando desrespeita ela, é uma vida ali. Então, a vida das pessoas são desvalorizadas diariamente nos jornais, nas novelas, na imprensa, nos filmes, no nosso falar, no nosso agir. Pais, mães, filhos, as novas gerações, inclusive nós também, que desvalorizamos bastante a vida, estamos carregando tanto essa desvalorização que os rapazes se mataram. A vida deles não era mais importante que a dos outros. A vida deles também não valia nada. Então, nada valia para eles. Por quê, né? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que levar. De uma forma, né, a liquidez traz para a sociedade essa desvalorização dos sentimentos alheios, do compromisso com a vida. Eu acho que Bauman se preocupava exatamente sobre essa estrutura, essa forma de pensar no desvalorizar o outro, os sentimentos, a vida. E eu acho que é essa fase que a nossa sociedade vive hoje, o desvalorizar a vida. Claro que em relação à segurança pública, se confunde muito segurança pública com segurança jurídica. Enfim, sermos protegidos, nossos direitos serem protegidos e a forma como ele pode ser protegido. Mas, nesse caso em específico, eu acho que a sociedade inteira teve uma responsabilidade sobre influenciar a mentalidade, a forma como eles viam a vida. Porque a vida dos colegas deles não valiam nada e muito menos a deles. Eu acho que isso também é preocupante. O fato deles desvalorizarem a própria vida. Não foi um ato egoísta, com certeza, mas a vida deles não valia nada, gente. Eu fiquei chocada, especialmente por isso. Eles foram lá e se mataram. Enfim, a vida de ninguém vale nada. Então, pro mundo, pra eles, não valia nada. Nada. Nem a vida deles, nem a de ninguém, enfim. Esse processo, ele revela também uma questão ligada à crise moral que, de tempos em tempos, nossa sociedade sofre. Que é o seguinte, em determinados momentos, a depender da conjuntura, da realidade em que a sociedade vive, a gente passa por um processo de questionamento de determinados valores e da solidez dessa moralidade. Ao acontecer isso, o ser humano ele passa a se tornar uma pessoa meio que ignorante, mas não ignorante de violência, ignorante de ignorar mesmo, não ter conhecimento sobre. E esse ignorar está ligado à questão da ideia de certo ou errado, moralmente aceito, moralmente reprovável. Isso está ligado a um conceito da Hannah Arendt, que é o conceito da banalidade do mal, que é o seguinte, não é que a pessoa seja ruim, é que ela não entende que aquilo que ela faz é uma coisa ruim. Ela entende que aquilo é necessário, aquilo é moralmente aceito e ela deve fazer. Isso está ligado, por exemplo, à questão da violência. Hoje, muitas pessoas reproduzem um discurso de ódio que tá ligado ao seguinte: mas tem que matar mesmo o bandido, mas tava fazendo, em relação às meninas que são estupradas, mas tava fazendo o quê? Tal hora na rua, porque tava assim, porque que tava na rua com um guarda-chuva, o rapaz que foi morto segurando um guarda-chuva, e os caras mataram pensando, entre aspas, né? Pensando que era uma metralhadora. Então assim, a gente relativiza esse tipo de coisa, ele não é visto como algo ruim, algo mal. E aí você vê na violência uma virtude. Isso é o conceito clássico da banalidade do mal. Você enxerga na maldade uma virtude.
porque você não entende que ela é maldade. Isso é um processo de construção educacional e cultural que leva tempo. E nós levamos esse tempo. Em nosso país, nos últimos 10 anos, a gente passou por esse processo. A violência, o ódio passou a ser encarado como virtude. Essa questão do lacrar nas redes sociais, esse conceito é um conceito pejorativo. E tem gente que acabou associando como se fosse uma coisa positiva. Mas a questão do lacrar está ligada ao seguinte, a você não estabelecer com o outro um diálogo. Então, por exemplo, nos diálogos de Facebook, você não chega para comentar num comentário de alguém para debater, você chega para calar a boca dele com seu comentário. Então você chega pra... Essa é a questão do lacrar. Você quer calar a boca dele. Aí logo depois vem outro que quer calar sua boca. E aí vai nessa questão, nessa atividade de lacrar a questão toda. Então é uma clara questão do não estabelecimento de um diálogo. E isso acaba criando tensões culturais, sociais enormes. Então, quando a gente fala sobre essa questão da segurança pública, nós também estamos falando sobre cultura, sobre a construção de uma cultura violenta que acaba desembocando numa coisa que, por exemplo, aconteceu na escola, nesse massacre que não foi isolado, que não é o único e que está se tornando uma questão endêmica. Na Holanda teve aí a notícia de que também aconteceu, né? Nova Zelândia e na Holanda também, isso saiu hoje. Então, assim, é uma espetacularização do ódio muito ligado a intolerância religiosa, muito ligado à questão do conservadorismo. Esse conservadorismo violento, perigosíssimo, que quer a qualquer custo, a todo custo, pensar numa espécie de pureza social, racial, né? E aí, a gente não vai muito longe, a gente já passou por esse momento, as décadas de 20, 30 e 40 foram o ápice desse pensamento que a gente acabou culminando com a Segunda Guerra Mundial, que foi o pensamento fascista, nazifascista, do pensamento da superioridade ariana, enfim. Então, assim, pensar segurança pública é pensar também na questão cultural, nessa questão dessa construção do ódio e como isso pode ser atacado. Quem pensa que atacar isso é simplesmente colocar a polícia para bater, tá errado. Porque a polícia mata, e em muitos casos, eu não vou generalizar, a Lídia fica pedindo isso pra gente, não vou generalizar, existem policiais que fazem seu trabalho direito. Mas existe uma grande massa de membros de forças armadas, da polícia, enfim, que agem de uma forma totalmente desmedida e acabam matando inocentes. Né? Tem um vídeo que virou viral aí, eu não sei qual é a origem dele, mas é um rapaz narrando uma abordagem policial. E ele vai falar, ó, chegou o policial, ele tá doido, ele tá virado na... E realmente o cara chega no carro e já chega com a metralhadora. Tá, não sei o que, pois é. E ele tá querendo pegar alguém. Aí o pessoal andando, indo para o trabalho. O pessoal tava indo para o trabalho, ele chega abordando e tal. Mete o fuzil na cara de um cara. Pega o saco dele, joga no chão. Que é isso? Era a marmita do cara. O cara tava levando a marmita pra trabalhar. Ele jogou no chão, chutou, jogou no canto. Aí veio um policial mais calmo pra conversar com o cara, né? Então, e ele com o fuzil. Então, assim, pensar que segurança pública é botar a polícia na rua, tá muito enganado. Pensar segurança pública é pensar em vários fatores que envolvem uma série de questões ligadas à sociedade. Um fator educacional, fator cultural, fator sim policial, a questão do policiamento na rua, ostensivo e tudo mais e tal. Mas também pensar a construção das próprias cidades como espaço receptivo e espaço seguro também, construindo na população a ideia de segurança. Aí dizem, mas tem que fazer um combate maior às drogas e não sei o quê, que também perpassa a questão da segurança pública, a questão da droga, né, das drogas. Quantas ocorrências não são feitas contra, vamos lá, usuários de maconha, que tem um número pequeno no bolso, e o policial vai lá, apreende e tal, não sei o quê. Quando aconteceu, não sei se foi em Petrolina, se foi em Juazeiro, os caras saiu a notícia, né? Uma grande apreensão, a guarda municipal faz apreensão de maconha. Eram 2 pés de maconha. Isso é risível, porque eles colocaram como se fosse a grande apreensão de maconha, não sei o quê. 2 pés de maconha. Entendeu? Então, assim,
Eles pegaram o traficante de cocaína que utiliza-se, por exemplo, de meios para driblar a segurança pública em Petrolina e Juazeiro? Não. Eles pegaram o cara do ponto final, o cara que usa maconha em casa pra, sei lá, relaxar. Então, assim, e aí, quando eu falo isso, eu tô concordando, por exemplo, com Fernando Henrique Cardoso, que eu nunca pensei que eu fosse concordar com ele. Fernando Henrique Cardoso defende como medida para segurança pública a legalização da maconha, que foi uma coisa que aconteceu no Uruguai, que o Mujica trabalhou em cima, tal, sei que eles conseguiram. Então, assim, pensar a segurança pública é pensar em estratégias inteligentes para o combate, não é só botar a polícia na rua para deixar que aceite. Porque existem outros interesses por trás disso. Só a questão do policiamento ostensivo, na verdade a ideia é que não existisse, né? Porque se sua ideia de civilidade é controlado por um agente, como eu posso dizer, um agente policial, a sociedade tem um problema. E se esse agente extrapola nas medidas, estamos duplamente doentes. Quem adoeceu quem? Quem adoeceu quem? Começou a doença por quem? Porque eles têm que responder, certo? Pelos atos deles, mas eles esqueceram que eles têm que responder para a sociedade, que é o primeiro erário, que é quem paga os impostos, que querendo ou não, é quem paga os salários, né? Dos trabalhadores do governo, né? Digamos assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a polícia, ela tá na rua de uma forma ostensiva, mas não deveria ser. Ela deveria trabalhar eventualmente, não estar lá para garantir a sociedade, digamos, que a sociedade seja... como eu posso dizer? Segura, esteja segura. Não é só questão de segurança. Salvaguardar a população. Exatamente, mas não é só a questão da segurança. Tá ligado também ao comportamento do cidadão. Se a polícia não estiver na rua, ele vai tratar as pessoas mal, ele vai agir de forma indecorosa, ele vai... Como se a polícia fosse um instrumento de civilidade. E tá errado. A polícia não serve para isso, ela serve para servir o povo. Ela tá doente porque ela recebe mal, ela trabalha muito e ela é responsável por coisas que ela não deveria ser. Então, assim, tem o lado do cidadão, né? Do marginalizado, do perfil social criado como marginal, muitas vezes por causa da visão policial de quem seja meliante, né? Como eles chamam. Sim, tá errado, mas também tem o lado da polícia, que sofre todas essas pressões e no meio do caminho ela esquece a quem ela realmente serve, né? Então, eu acho que esse policiamento ostensivo que acaba sendo truculento, ele não deveria acontecer da forma como é. A polícia não está na rua, eu acho que cumprindo a função que ela deveria primordialmente. Sobre essa questão também da segurança pública, já que estamos passando aqui pela essa questão da polícia, que muitas vezes acaba sendo deslocado para serviços que são, digamos, deslocar 3, 4 viaturas para atender apenas uma ocorrência simples, como por exemplo uma pessoa que esteja portando drogas. E aí muitas pessoas também se utilizam, mas se a polícia não está dando conta dessa situação, voltando a lembrar aquela situação, dê arma ao povo, que hoje em dia só falam nisso, né? Não mesmo a posse, mas o porte de arma. O cidadão sair com uma arma para qualquer local. Mas aí eles utilizam muito a questão da segunda emenda americana, que dá direito à formação de milícias e ao porte de armas para os cidadãos. Só que aí não lembram que essa lei, a segunda emenda, ela foi criada em 1791, lá no final do século XVIII, que era o período em que os Estados Unidos estavam ainda naquele processo de consolidação da sua independência.
E nesse processo de consolidação da sua independência, os Estados Unidos dependiam muito do quê? De milícias armadas, porque os Estados Unidos não tinham um exército forte para lutar contra uma união das potências europeias. Precisava sim que seus cidadãos tivessem armas para fazer parte dessa milícia. Tinha também a questão indígena, já que os norte-americanos, os cidadãos de origem anglo-saxônica, os cidadãos brancos, pudessem lutar contra os indígenas, e aí essa liberação das armas, ou seja, essa posse e porte de arma para o cidadão americano foi uma necessidade para aquele momento, pois os Estados Unidos, como já dito, estava no processo de independência, precisava consolidar essa independência e sabia que não tinha um exército forte para lutar contra as potências europeias. Então vamos fazer o quê? Vamos armar cidadãos, vamos fazer milícias, essas milícias regulamentadas direito pelo governo, não era somente um bando armado que vai lutar de qualquer forma, não. Essas milícias elas deveriam ser regulamentadas pelo governo americano, para dessa forma lutar contra qualquer agressão externa. Tomás... Milícia, isso. No Brasil também. Tem um livro, Memória Sargento de Milícias, que relata um pouquinho sobre isso. E aí essa questão sobre essas formulações da Constituição americana, Thomas Jefferson, ele até chegou a comentar, tem até livros com esse comentário dele, de que a Constituição americana deveria, em algumas gerações, 2 ou 3 gerações, passar por uma modificação, porque muitas leis que estavam sendo aprovadas naquele período da independência, elas iriam perder o valor conforme o decorrer dos anos. E agora, nos Estados Unidos, sempre que ocorre uma dessas tragédias que vem eventualmente a ser utilizado armas de fogo, vem novamente a ser batido na tecla a necessidade ainda da população estar armada em um país em que a democracia está consolidada, não há inimigos externos querendo invadir e acabar com a independência americana. Só para ter uma ideia, em algumas pesquisas feitas pelo FBI e órgãos de segurança pública norte-americanos, a população armada americana, todos sabem que é muito grande. Mas vocês sabem quantas pessoas estão armadas e na abordagem de um crime elas acabam utilizando essa arma para se defender? 1%. Isso mesmo, historiantes aí que estão ouvindo o podcast. Da enormidade de norte-americanos que estão com armas, quando eles sofrem algum ataque de algum criminoso, apenas 1% deles utilizam essa arma de fogo para se defender. E algumas dessas pessoas que se defendem de alguma agressão, eles utilizam muitas vezes a força física, um soco, um empurrão ou corre, mas não utiliza a arma de fogo. E exatamente porque sabem, as autoridades sabem, as pessoas que recebem treinamento sabem que o criminoso que faz a abordagem primeiro, ele tem um fator muito grande ao seu favor, que é o fator surpresa. As autoridades no Brasil aqui sempre comentam isso, sempre comentam essa situação. Quantos e quantos policiais são abordados e acabam sendo mortos porque eles não reagem, porque sabem que uma reação abrupta vai fazer com que o assaltante que teve a vantagem de estar com a arma sacada vai efetuar o disparo. Nós temos aí também a situação, até falando disso, lembrar o nosso querido Jair Messias Bolsonaro, o capitão reformado do Exército, que foi assaltado por 2 meliantes, perdeu arma, moto, e mesmo disse, eles estavam com a vantagem, eu não podia fazer nada, eu simplesmente entreguei tudo que eu tinha. Era uma pessoa armada, era uma pessoa com treinamento militar, um treinamento militar para reagir e não reagiu, estava numa situação de rua contra 2 meliantes que não tinham treinamento militar, e mesmo assim entregou a arma e entregou a moto. E aí o cidadão, muitas vezes, essa onda aí que vem dizendo, não, o cidadão tem que ter arma. Aí a pessoa muitas vezes vai estar com a arma ali e tentar reagir com um ladrão que já está com a arma apontada para ele. Isso aí pode ocorrer até uma onda de latrocínios, de mortes. A polícia que é preparada em situações assim de tensão, às vezes até carrega um tipo de adrenalina muito forte, não consegue dar conta do serviço. Imagine um civil que não tem preparo, não está em esse tipo de situação em constante
né, em constante em constante demanda, né, da necessidade de estar nesse combate, enfim, de enfrentar esse tipo de situação, vai conseguir. E um policial que está lá na ativa, enfrenta isso todos os dias, né, às vezes não dá conta. Imagina um cidadão comum. Impossível, não tem como. Exatamente. E essa questão... O professor Pablo está me censurando, dizendo que já tem 45 minutos. Isso é uma ofensa. Eu vou falar, próximo podcast, 3 horas, viu? Se vira. Bem, aí essa questão do cidadão armado, ele pode fazer sua segurança, ele tem essa condição de se autoproteger, de que o Estado ele vai delegar a segurança pública ao cidadão. Isso pode acarretar numa onda de mortes aí indescritíveis no Brasil, infelizmente. Passando a limpo. Bem, nesse quadro nós vamos fazer um pequeno texto que está saindo, circulando aí nas redes sociais, site, internet, sobre algum fato ou alguma notícia que esteja sendo vinculada. E aí eu vou falar essa notícia e os participantes aqui dessa nobilíssima mesa vão indicar se é uma notícia falsa ou uma notícia verdadeira que eu esteja vinculando aqui nesse quadro. Bem, muitas pessoas comentam e até utilizam um livro que fala sobre a questão do armamento como forma de defesa dos cidadãos, já que muitas vezes um país que não tem ondas de violência, eles não têm essa violência porque os cidadãos andam armados e aí a polícia delega o seu poder para os cidadãos. Alguns sites, principalmente conservadores, indicam que países, quanto mais estão armados, mais são pacíficos. E eles utilizam exemplos que estão em vários sites de notícias, como por exemplo o UOL, G1, observatórios de segurança como por exemplo Canadá, Islândia, Suécia, Dinamarca, Suíça. Islândia, por exemplo, tem uma arma para cada 3 cidadãos. A Suécia é uma quantidade também bem similar de armas. Eles utilizam esse dado para indicar que quanto mais armado, mais seguro é este país. E aí, caros membros do Historiante, essa notícia que é vinculada aí, ela é uma notícia verdadeira ou uma notícia falsa? Sei lá, eu acho que essa notícia é falsa, inclusive porque os Estados Unidos, que é o país que as pessoas mais defendem o porte, né? A população também, em contrapartida, exige que, apesar de existir a lei do armamento, sejam regras muito mais rígidas, justamente porque elas temem, né, com o uso popular da arma, né? O uso indiscriminado pela população. As pessoas vão à rua atrás de medidas mais severas para o porte de arma. É só um exemplo, os Estados Unidos, né? Nos outros países, eu sei que, assim, eu imagino, né? E leio sobre que as polícias nem militarizadas são, né? Elas não usam armas. Imagine o povo. Eu acho que essa notícia é falsa, porque os países que você citou, eles têm leis de proteção social muito mais avançadas do que o restante do mundo, e eu não creio que isso seja verdadeiro, não. É fake, brother. Isso é mentira. Isso não rola, não. Bem, aqui todos concordaram em que essa notícia seria uma notícia falsa. E é uma notícia que vem sendo vinculada muito em sites conservadores. E qualquer pessoa que for pesquisar sobre armamento e conservadorismo vai cair nesses sites falando exatamente essa situação. Pois bem, esses países que eles citaram, eles têm realmente grandes incidências de uma população armada. Contudo, eles não são os países onde tem uma maior população armada.
Os países que têm a maior população armada são Estados Unidos, isso é em proporção de armas para 100 pessoas. O segundo é o Iêmen, um país que está em uma guerra civil extremamente violenta, olha aí, que é um país que tem em torno de 60 armas para cada 100 habitantes. E outros países de origem patrocinado pela Arábia Saudita de um lado e Irã do outro, e transformou o país num barril de pólvora. E esses sites conservadores, eles utilizam, digamos, locais isolados, Canadá, Suécia, Islândia, que são países que têm um porte rigoroso, extremamente rigoroso de arma. A população, para ter acesso à arma, tem que passar por vários testes, e isola isso aí. E eles esquecem o principal, que faz com que essa notícia seja uma notícia falsa. O país mais pacífico do mundo é o Japão. O Japão, para se conseguir um porte de arma, é extremamente complicado. A pessoa tem que passar por testes escritos, teste de tiro, psicoteste, tem que passar por um treinamento. Não, psicoteste Bolsonaro vai ter a perder. Os cidadãos, eles têm que passar por uma avaliação de tiro extremamente rigorosa e com detalhe. Todos esses testes têm que ter aprovação de no mínimo 95%. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma nota de 94%, não consegue a arma. E a arma não são armas de pequeno calibre, tipo revólveres e pistolas. É apenas rifles de caça e pistolas de ar. E com mais um detalhe: quando o dono da arma ele falece, ele morre, a família não fica com a arma é automaticamente confiscada pelo Estado. Porque se outra pessoa quiser o porte, tem que passar pelo mesmo procedimento. E com detalhe, o porte de arma é renovado todo ano, e todo ano com testes em que a pessoa tem que ter 95% de aprovação. Ou seja, muitos sites e locais, comunidades, grupos, páginas utilizam uma notícia fake para defender o porte e a posse de arma. Ah, é? Então tá. E vamos para os comentários aqui dos seguidores. Lídia Verônica, primeira vai para você. O Luan Santos, ele é 18ão, ele é estudante, ele disse o seguinte: falando sobre os desafios para a segurança pública no Brasil, ele citaria a questão dos melhoramentos das nossas leis, pois é uma lei que precisa ser rigorosa. Também tem a questão da verba, onde é destinada a salários de policiais e tal. E por último, como vimos nos últimos acontecidos, o melhoramento das nossas escolas, que alguém tem que tomar uma decisão quanto a isso, para no futuro evitar um massacre no Brasil. Sim, devem existir medidas mais severas. Na verdade, o decreto do posse de arma, ele veio flexibilizar, né, as questões que já eram antes severas. O que acontece é que, como o Kleber falou anteriormente, onde foi encontrado o maior armamento, né, o maior acúmulo de armas pesadas clandestinas, foi encontrado na posse de policiais, né? Então, tem que se ver aí, na verdade, o porquê a polícia está tão corrupta. Por que existe esse caminho para a polícia? E é justamente o que você falou aí, melhorar os salários. Existe essa verba para os policiais, né, para os salários da segurança pública, enfim, vou generalizar aqui, porque não é só PM, não é só civil, bombeiros também servem para a nossa segurança pública, polícia rodoviária, polícia ferroviária. Então, assim, existe vários patamares e uma hierarquia dentro da segurança pública. E todas elas devem ser valorizadas e respeitadas. Os melhores salários são os da Polícia Federal. Por quê? Por que a União
entende que eles devem ser melhor remunerados. Quando parte aí para o Estado, para o governo, isso aí já dá uma diminuída. Que tipo, né, de valor eles dão para a sociedade, para não garantir bons salários para os funcionários da segurança pública? Tá errado. Então, realmente, tem que se levar em consideração essa questão de quem está servindo a população. Eles estão sendo bem remunerados porque eles estão recorrendo a esse tipo de ação corrupta, né? E na questão do armamento, eu achei uma falta de respeito, um decreto, tendo em vista que a lei de armamento anterior da posse, ela foi escolhida pelo povo, foi um plebiscito. Então, uma pessoa apenas, né, que é o presidente, em relação ao grupo que ele atende, foi lá e desfez a vontade do povo. Simplesmente relaxou a lei de armamento e, enfim, isso causou muitos problemas, vai causar muitos problemas, né? Tendo em vista que, como eu falei, o armamento que deveria ser vistoriado e, enfim, a clandestinidade deveria ter vista grossa da polícia, parte deles, quem sabe até a distribuição, e, enfim, eles têm mais acesso a esse armamento clandestino e não fazem vista grossa. Então, se eles que deveriam cuidar da nossa segurança pública estão nessa situação, tem que descobrir o porquê. E por que a corrupção é melhor. Então, enfim, é um ciclo. E aí eu acho legal realmente discutir esses assuntos. E, com certeza, a rigidez na lei de armamento. Já que é para ter, que sejam mais rígidos do que nunca. E não afrouxar. Márcio Fabiano, o Flávio dos Santos, lá de São Paulo, falou o seguinte: segurança pública não se faz sem justiça social. O presente nos mostra as falhas do passado, a repressão contra as massas, o extermínio dos mais vulneráveis da sociedade. Parafraseando Eduardo Galeano, o passado não é mudo, nós que seguimos sendo surdos e cegos. Arrasou, Flávio. Arrasou. Agora eu vou fazer como disseram antes. Você lacrou. É exatamente isso. Que dificuldade imensa nós temos no Brasil de nos relacionarmos com o nosso passado e de praticarmos a justiça social. Isso a gente já discutiu diversas vezes aqui. Ainda vem da nossa cultura escravagista. Nós fomos um dos últimos países do mundo a libertarmos os escravos. Nós temos essa dificuldade imensa de praticarmos a equidade social, porque ainda nas nossas mentes é bem visto quem tem um pouco mais do que o outro, né? É impressionante essa questão das diferenças entre as classes no Brasil. Eu queria me lembrar e citar agora, Flávio, você fez essa pergunta, eu estava me lembrando, repare nossos irmãos argentinos, os Los Hermanos do Rio da Plata, como eles conseguem resolver tocar o dedo na ferida do passado deles. As mães da Praça de Maio, eles agora... Eu estive lá recentemente e vi uma manifestação onde eles agora querem saber os filhos, os bebês que foram sequestrados durante a ditadura militar na Argentina, eram filhos e filhas de presos políticos que depois foram executados, e essas crianças foram dadas para adoção para diversas famílias naquele país, na Argentina. E hoje eles estão querendo saber quem é meu pai, quem é minha mãe. Isso é uma maneira de você fazer seus ajustes de contas com o passado. E no Brasil não. Então, realmente, essa paz tão desejada por nós, essa segurança pública tão ansiada por todos nós, passa sim, sem dúvida nenhuma, quando nós colocamos essa questão de justiça social, de equidade, de equilíbrio nas pautas, né? Nas pautas das políticas públicas. Ok, senhor Cléber Roberto, essa vai para você.
Vamos saber agora o que foi que você fez. Vou mandar um combo pra você, o Matheus Nunes e a Vivian Araújo. A Vivian diz o seguinte: a curto prazo as medidas são muito questionáveis, mas a longo prazo não há dúvidas. Educação, em caixa alta. E o Matheus Nunes falou o seguinte: um argumento governamental, revisão da política antidrogas. Outro educacional, o tema ser tratado como tabu por parte da escola. Bem, a Vivian e o Matheus abordaram um tema que é o tema crucial com relação à violência que vem ocorrendo no Brasil, que é a questão da educação. Porque é uma população que acaba não tendo acesso a uma educação de qualidade, ela acaba não tendo maiores opções de emprego ou de renda futuramente. E uma pessoa que muitas vezes está excluída daquele âmbito ali financeiro, não tendo o seu sustento, muitas vezes acaba caindo na criminalidade. E a educação é um dos fatores que infelizmente vem tendo grandes dificuldades no Brasil. E essa questão desses problemas na educação do Brasil acabam afetando essa questão aí da educação por causa dessa falta, desse acesso a uma educação de qualidade. E aí devemos lembrar também que não adianta ter uma boa educação. Essa educação também passa pela educação institucional, da instituição escola, colégio, universidade, e também passa por uma questão de educação familiar. Devemos lembrar aí, no caso, foi em Goiânia, porque aí temos também essa questão de que um aluno, ele que não tem essa educação familiar, ele muitas vezes ele vai se sentir ali excluído, muitas vezes ele não vai conseguir se abrir com outras pessoas a respeito de condições, por exemplo, de bullying que venha sofrendo, e vai se tornar uma pessoa má, uma pessoa que vai cometer crimes dentro da sociedade, uma pessoa que muitas vezes vai entrar em um colégio e disparar contra os seus antigos professores e contra crianças porque sofreu algum tipo de ofensa dentro daquela instituição e não teve um amparo familiar para desabafar esse problema que ele teve dentro dessa instituição. E esse problema de educação não é um problema que infelizmente é fácil de resolver. Não é um problema que você vai fazer a solução do dia para a noite e conseguir solucionar esse problema. Não. Isso aí vai passar por políticas públicas a longo prazo. Políticas públicas de inserção das pessoas que têm um menor acesso a educação, que vai perpassar pelas pessoas que têm um menor poder aquisitivo a ter essa seção educacional, que infelizmente ainda muitas vezes é privilégio das pessoas que têm boas condições financeiras. Isso tudo aí leva tempo, isso aí tudo leva a uma série de políticas públicas que venham a facilitar esse acesso educacional para as pessoas que necessitam e vai abrir esse leque de oportunidades para as pessoas evitarem cair no mundo aí da criminalidade. Com relação às drogas, esse daí, como já bem lembrado pelo professor Pablo, que o próprio presidente FHC disse que era favorável à liberação do porte da maconha. Aí muitas pessoas, principalmente aí das alas de direita e conservadores, já vêm batendo, dizendo vai liberar tudo que é droga, vai encher as cidades de maconheiros, cheiradores de cocaína, craqueiros, ou seja, eles já levam para esse exagero. Eles não imaginam que a liberação da maconha ela pode vir a quebrar muitas organizações criminosas que vivem aí por baixo dos panos e que muitas vezes elas acabam se tornando grandes quadrilhas e grandes entidades do crime. Vocês aí que estão ouvindo o podcast podem lembrar, por exemplo, da lei seca americana. O que é que ocorreu quando o governo americano tentou proibir a venda de bebidas alcoólicas? O surgimento de grandes quadrilhas e grandes pessoas que trabalhavam clandestinamente para vender álcool, para vender bebidas.
Você só lembra aí a questão, como aqui até falou o professor Pablo, Al Capone, que foi o grande, digamos assim, personagem dessas quadrilhas e desse mundo da criminalidade durante a lei seca americana. Ou seja, a proibição de um item levou ao surgimento de uma onda de crimes. E a liberação de pequenas quantidades de drogas, que já é feita, por exemplo, na Holanda, no Uruguai, é uma forma exatamente de tentar quebrar uma dessas lucros, dessas entidades do crime, dessas quadrilhas que vivem da venda ilegal de drogas. Lídia Verônica. Negócio é... O Pedro Perassi falou o seguinte. Pedro Perassi, trata-se de um modelo ultrapassado que precisa por severas mudanças como desmilitarização, unificação de corporações e carreira, descartorização e desburocratização da investigação, fim do inquérito policial e desvinculação do poder executivo, ficando vinculado ao Ministério Público. Além disso, investimentos em prevenção, inteligência e educação são fundamentais. A polícia militar e a polícia civil, elas separadamente elas já existem há muito tempo. A Constituição guarda as atividades distintas entre elas. A função da polícia civil era ostensiva até a ditadura. A partir da ditadura, apenas a polícia militar passou a ser, ostensiva. A polícia civil cabe às investigações, ela tem que responder a um delegado de polícia, ela tem que investigar infrações penais, questões civis, né? E a polícia militar, aí, como eu já falei, para a proteção trabalho ostensivo na rua. E aí há realmente essa discussão. Não sei em que pé anda. Existem duas propostas de duas emendas sobre essa questão de unificar a categoria policial, até porque alguns militares Boa Praça, né, que fala, alguns militares Boa Praça, não sei explicar, que não são alguns militares, polícias militares que não são, que são favoráveis, são da paz, como é que se diz? Corta isso. Alguns militares entendem que seria interessante realmente a unificação da classe, porque inclusive a polícia militar ela está sujeita a uma legislação própria e ela não entra na categoria dos direitos trabalhistas que a polícia civil tem, e também ela é um pouco mais rígida por questões de treinamento, né, que a polícia militar tem. E seria interessante a desmilitarização, porque o exército, né, o militar, ele é treinado para combater o inimigo, né? Ele está indo na rua combater a população, no caso. Então, esse treinamento, ele é perigoso, porque eu não sei como ele é feito, eu não posso questionar, mas ele é diferenciado do civil. Então, a ideia é que a polícia militar, ela seja... ela tem uma formação cívica, e alguns militares dispensam esse tipo de corrente, de ideia, porque discordam, né, da forma como a polícia civil deve se portar, enfim. O que eu acho complicado é justamente porque a polícia militar ela acaba sendo truculenta na rua devido ao treinamento dela. Então, para ela, a polícia militar é um tanto quanto mínimo as atitudes deles, por causa que eles alegam que hoje eles têm treinamento humanista, mas a abordagem é diferente. Inclusive, o militar ele não pode, digamos assim, investigar, abordar por determinado tipo de crime, enfim. Ele não pode fazer investigação. Ele não pode investigar. Mas, e isso eu acho que poda um pouco o militar e torna ele até um pouco mais agressivo, justamente porque ele é a força naquele momento. E ele quer obter o resultado que ele deseja, sendo que ele tem muitas limitações. Enfim. Mas o que é perigoso realmente é o treinamento militar em relação ao civil.
o Exército está para combater e a Polícia Civil é mais a questão da segurança pública. Então, essa desmilitarização seria mais ou menos nesse foco, né? E como eu falei, né, os militares, os PMs, alguns PMs têm entende que seria melhor para a categoria unificar as polícias por causa dos direitos que eles poderiam ter, os direitos trabalhistas mais guardados e serem menos, o julgamento deles serem menos desumanos por causa do treinamento deles, né, no tribunal militar. E, enfim, a desmilitarização ajudaria também a população, né? E que muitas vezes não entende que a segurança pública não tem nada a ver com a segurança jurídica dela. É só uma questão realmente de proteger fisicamente, moralmente, mas os direitos, a tipificação e tudo mais, que é o primeiro passo que a Polícia Civil toma, na verdade, ele tem que ser discutido em juízo. E é exatamente isso aí que deveria ser levado em consideração, o diálogo, que é levado em juízo, e não defender a segurança jurídica na rua, usando a polícia para defender os seus direitos, enfim, tipificar ali na hora o problema, como muitos fazem. E é isso, desmilitarizar, já. E é uma herança que a gente tem da ditadura militar, a polícia militar, né? E até hoje a gente não se desfez disso. Não, já existia. As duas já existiam, mas a ostensiva passou a ser apenas militar, e o que é perigoso justamente por causa do tipo de treinamento. É treinamento para terrorista, é treinamento para guerra, enfim. Foge do controle, querendo ou não. É automático. Márcio, Vitor Hugo Ferreira falou o seguinte. Ele mandou na postagem e ainda mandou nos stories uma resposta. Eu citaria os programas Mundo Cão que estão presentes há 30 anos na televisão, fomentando um punitivismo social no inconsciente da população e dando margem para a ascensão de políticos que relativizem direitos humanos e implantem uma justiça social que pune negros, gays e pobres, além da ausência de políticos que falem da importância de levar às zonas periféricas colégios de excelência e não a repressão policial. Repressão essa que é o único serviço de Estado que chega na periferia. Vitor Hugo, respondo a você da mesma maneira que eu respondi ao Flávio Santos, não foi? Você disse tudo. De fato, esses programas são absolutamente nojentos. Pronto, agora eu vou fazer uma conexão com a resposta que eu dei ao historiante anterior. Repare que, mais uma vez, isso revela o quanto nós desprezamos os pobres no Brasil. Quanto nós colocamos os pobres são aquele outro tipo de gente. Os pobres são tudo aquilo que não somos nós. Quando eu falo nós, eu não estou dizendo que eu sou rico milionário, não. Eu estou dizendo nós que temos um pouco a mais, que somos um degrau a mais nessa escala social, no sentido dos ganhos mensais, no sentido dos termos de propriedade e tudo mais. Enfim, tudo que é pobre, tudo que vai para o pobre é ridicularizado, é sempre colocado por último, é sempre feito de maneira, vamos dizer assim, é sempre feito de maneira amadora. Né? Quando você vai ver boa parte das políticas públicas governamentais, elas não agem efetivamente para acabar com a pobreza. Mas vamos voltar à questão dos programas. Eu sempre tenho isso na mente, o seguinte: programa de televisão, programa de rádio, o grande poder está na nossa mão, a gente precisa desligar. A gente precisa desligar o controle remoto, a gente precisa desligar o rádio, a gente precisa desligar quando a gente entende e percebe que aquilo não contribui para a evolução humana. Contudo, essa percepção de que aquilo não contribui para a evolução humana passa pela educação, tão bem questionada, revelada aqui, não só pelos colegas, como por vocês, historiantes. Quanto mais educados nós formos, quanto mais civilizados, quanto mais conceito de civilização, quanto mais entendimento de que o outro tem direito a viver assim como eu tenho,
tudo isso vai fazer com que nós mesmos, desliguemos, nós mesmos nos distanciemos desse tipo de programa, de programa que é oferecido tanto na TV quanto no rádio. Mas eu concordo com você, é sempre desagradável ver, né? Eu não vejo, eu raramente, só se eu estiver zapeando na hora do almoço. Em geral, esses programas são sempre por volta desses horários, né, que são os horários de pico. Eu raramente vejo, mas quando eu vejo é no máximo 1 minuto, e é sempre uma coisa que me incomoda, né? É sempre uma gritaria, né? A pessoa está sempre lá, você vê as matérias são sempre o repórter chegando e falando uma coisa e junta a gente, e essas pessoas são desprezadas. É terrível, é terrível. São programas, inclusive, de péssimo gosto, né? Então, Datena já é figurinha carimbada das tardes da Band, falando aquelas coisas. Lídia, o Rubens Souza escreveu o seguinte aqui: a impunidade presente no cenário nacional e o acúmulo de processos. A impunidade presente no cenário nacional e o acúmulo de processos. Eu fiquei um pouco confusa porque eu acho que, como eu falei desde o início, se confunde muito segurança pública com segurança jurídica. E no caso, os processos eles estão na segunda fase, né, das investigações apuradas pela polícia inicialmente, a tipificação, enfim. A demanda no judiciário é alta, independente da segurança pública, porque existem vários departamentos dentro do judiciário, né? Nessa questão da segurança pública está muito ligada ao direito penal, à vara criminal, e a demanda é muito alta na vara civil, né? Então eu fiquei um pouco confusa agora para poder responder isso, mas realmente o contingente é alto. Consideramos o judiciário uma máquina falida do Estado, né? Justamente por causa da lentidão dos processos. Pessoas morrem dentro das cadeias sem o seu devido julgamento. Pessoas inocentes morrem dentro da cadeia sem precisarem estar lá dentro. Isso tem ligação direta com a segurança pública? Tem ligação com a questão da compreensão entre segurança pública e a segurança jurídica. Porque a polícia vai lá, faz a apreensão do indivíduo no momento da ocorrência, tipifica de forma livre. Ele não é um jurista, ele não é um juiz, mas ele tipifica ali o caso, o policial leva na delegacia, faz o BO. Então, assim, se confunde muito essa questão da segurança jurídica com a segurança pública por causa desse ato da polícia tipificar os crimes que estão acontecendo naquele exato momento. Mas quando chega no judiciário, que é a segunda fase, né, que é a fase, digamos assim, começa a fase decisória do ocorrido, muitas pessoas estão presas, realmente, mas de forma indevida, muitas delas, e sem o seu devido processo legal ter ocorrido de forma correta. Que ocorre também, o Estado recebe processo por improbidade administrativa, justamente por conta de ações indevidas dos agentes. Informados são, mas como existe essa confusão entre a segurança jurídica e a segurança pública, eles como agentes se confundem de quem eles estão guardando a segurança ou estão guardando o direito, entendeu? Então, o que acontece na demanda processual, na verdade, não é nem a questão da segurança pública, é a máquina que é falida mesmo. Muita demanda, não tantos funcionários e, às vezes, até pouco incentivo da máquina para que os funcionários trabalhem de forma mais ativa. Porque o que acontece com os concursados é a garantia do seu salário, enfim. O serviço não vai parar, mas eles também não têm essa pressa porque eles estão guardados pelo título. Existem muitos defeitos no sistema judiciário e a segurança pública é apenas um detalhe dele. É isso que eu posso dizer a respeito dos processos.
Inclusive, o fórum online que está sendo, né, difundido, acho que já no Brasil inteiro existe fórum online. É justamente para o gasto ser menor. O Código de Processo Civil foi modificado, que é o processo que tipifica o procedimento dos processos. Ele foi modificado justamente para tornar a máquina menos lenta. Os fóruns online existem justamente para a demanda ficar menos cara e correr tudo mais rápido. Mas existem muitas outras questões a serem debatidas, mas isso é uma questão do judiciário. A segurança pública, nesse quesito da demanda, não influencia tanto, acredito. Para encerrar, Kleber, essa é dos nossos parceiros lá do Clio. Relações entre crime organizado e o Estado brasileiro. E aí, galera do Clio, beleza? Professor Bruno aí, mandando ver aí no medievo, na Idade Média. Um programa novo lá, medievalíssimo. Um medievalíssimo aí. Quem não escutou pode ir atrás, que o negócio é de qualidade. Pois bem, essa questão do crime organizado envolvendo aí esferas políticas é algo que infelizmente já está entranhado no nosso Brasil. Isso aí não estou falando por causa do filme, que é até lembrado aqui pelo professor Pablo, Tropa de Elite. Mas isso aí já é visto até pelas questões de aprovação de leis que venham a endurecer mais o combate ao crime organizado, que você não vê essas leis saírem com facilidade e muitas vezes nem saem. Elas acabam ali ficando rodando de esfera em esfera e nunca são aprovadas. E muitas entidades aí, muitos grupos, por exemplo, milicianos, em algumas regiões, como por exemplo Rio de Janeiro, eles fazem literalmente a aprovação dos seus políticos. Eles vão para uma comunidade e forçam literalmente o povo, aquela população, a votar naquele determinado político, porque aquele determinado político apoia a ação das milícias, por exemplo. Não estou citando aqui casos do poder executivo presidencial, beleza? Mas nós vemos aí o digníssimo presidente elogiando milicianos. Ele até tentou aprovar um projeto de lei em que tornaria as milícias algo oficial, uma entidade que atuaria pelo governo. Ou seja, uma aprovação de uma quadrilha, de um grupo criminoso pelo poder legislativo, quando ele era deputado, e seria sancionado pelo executivo, no caso pelo presidente da República, na época que ele até tentou cogitar essa aprovação. E aí nós vemos exatamente essa junção entre o crime organizado e esse poder político, que literalmente como no período do coronelismo, em que os grupos armados forçam a aprovação dos seus políticos. E esses políticos, eles vão muitas vezes delegar em favor daquele grupo criminoso. E isso, como já dito no começo dessa resposta, infelizmente está entranhado dentro de várias esferas do poder político nacional, tanto municipal, estadual como federal. Infelizmente é algo que parece que vai ser muito difícil de ser extirpado da nossa sociedade, porque as pessoas que aprovam a lei são aqueles que moram ao lado do crime. Pinga Fogo, do Márcio. Kleber, você já apanhou da polícia? Não, mas eu acho que por minha cor já fui registrado 2 vezes em 30 segundos, por 2 policiais diferentes. Sério. Isso ocorreu quando eu estava indo para a faculdade, quando eu estava cursando História na Universidade de Pernambuco, em Petrolina. Estava num ponto de ônibus em frente a um banco aqui da cidade de Petrolina, que eu não vou citar o nome. Que quando fala ponto de ônibus e banco, todo mundo da cidade de Petrolina vai saber onde é.
Estava lá esperando o ônibus para ir para a faculdade, e de repente para várias viaturas da polícia e começa a abordar várias pessoas. E por eu ser um pouco, digamos, mais moreno, acho que eles gostaram de minha cara, porque um dos policiais me abordou, me revistou e saiu. Antes mesmo de eu abaixar o braço, um outro veio e fez a revista novamente. Várias pessoas que estavam até no ponto de ônibus até comentaram, mas precisa isso, ficar abordando algumas pessoas 2 vezes. E eles calados, do jeito que estavam, calados ficaram. Não apanhei da polícia, mas isso aí foi uma situação, digamos, um pouco constrangedora, porque não via necessidade de uma pessoa que estava saindo do trabalho e ir para a faculdade ser revistada 2 vezes pela polícia em meio a uma grande quantidade de pessoas. Pinga fogo pro Márcio. E agora vamos para o Pinga Fogo pro Márcio, que também é algo simples. Para Márcio e até para os membros aqui da nossa bancada. Uma intervenção militar como a que ocorreu no Rio de Janeiro seria uma solução para a criminalidade em alguma região do Brasil? O próprio resultado do Rio de Janeiro mostra que não. Que não. Uma intervenção militar não conseguiu impedir que a vereadora Marielle fosse assassinada numa rua movimentada. Uma intervenção militar não conseguiu baixar os índices de criminalidade. Uma intervenção militar que não disse a que veio. Certamente não. Só os fortes sabem. Vamos para as frases. Vamos lá, Lídia. Larga tudo aí, vamos prestar atenção. Larga todo mundo aí. Sua cara. Vou colocar aqui frases de candidatos à presidência. Eles se manifestaram sobre segurança pública, dando alguns dados. Tem um site chamado apublica.org que fez uma checagem desses fatos, né? Aí eu vou falar a frase, vocês tentam adivinhar, e aí eu digo se a pessoa que falou disse a verdade ou mentiu, né? Primeira frase. Cerca de 40% dos crimes contra as mulheres aconteceram dentro de casa. Marina Silva? Marina Silva, não precisou nem... E o que ela falou, para a alegria de Lídia, estava correto, é verdadeiro. Ela estava citando dados verdadeiros. Claro! Falou que o feminismo era Marina, ou então Bolsonaro. Vamos lá. Nos Estados Unidos, o número de mortes por 100 mil habitantes é na ordem de 5 vezes menos do que aqui. Bolsonaro. Bolsonaro. Kleber, ele no podcast sobre Venezuela, Kleber não deixava ninguém falar. E adivinha, Bolsonaro estava certo. Nos Estados Unidos, o número de mortes por 100 mil habitantes é 5 vezes menor nos Estados Unidos do que aqui. Enfim. Deixa eu ver aqui. Mais uma. Opa. A Polícia Federal de um país de 207 milhões de habitantes tem 11 mil agentes. São Paulo tem 130 mil pessoas na Polícia Militar. Alckmin. Quem falou isso exagerou bastante. Não foi Alckmin. Eu nunca acerto esse negócio. Ciro Gomes falou isso no programa da Marina Godoy. E está exagerado, né? Ele exagerou os termos. Dicas culturais. Ok, vamos para as indicações. Quem quer começar? Hoje eu queria indicar um poema que virou uma oração, que virou canção. O primeiro que eu quero indicar é a oração de São Francisco de Assis, e peço que vocês ouçam, cantado pelo
Nordestino Fagner. Vocês acham aí nas redes sociais, ou nas redes sociais, nos vídeos, YouTube, Spotify. É lindo, é lindo, é lindo. E é uma canção que invoca a nossa paz. E também quero indicar, para ouvir música, quando você encerrar seus estudos, a canção A Paz, de Gilberto Gil. Tropa de Elite 2. Eu queria que quem não assistiu assista. Sem preconceito. E entendendo que é uma história baseada em fatos reais. E não é uma história de agora. É uma realidade. Então, vale a pena assistir. Acontece o cenário é no Rio de Janeiro. Mas pelo Brasil inteiro se ecoa, né? Enfim, vale a pena assistir para entender como é que acontece essa questão das milícias mesmo e o Estado, a correlação entre eles. É isso aí. Bem, vou dar 2 indicações. Uma delas já foi até indicado aqui em outro podcast, que foi o podcast sobre o sistema prisional. Que vou citar aqui um documentário que está no Netflix, pode ser acessado, quem tem aí sua conta cadastrada, é a 13ª Emenda, que é um documentário muito bom que vai falar sobre o sistema prisional americano, que vem no início como um sistema que prendia negros para servir como mão de obra escravizada, porque nessa 13ª Emenda tem a liberação de que a pessoa ela tem sua liberdade, mas desde que não esteja presa, ou seja, a partir do momento que esteja presa ela poderia ser um escravo. Tem interferência sobre a 13ª Emenda também aí no Interferência Historiante no nosso canal no YouTube. E vou aqui deixar uma música, já que o nosso caro Márcio aqui deixou 2 músicas de paz para vocês realmente curtirem aí e dar aquela relaxada. Eu vou deixar a música aqui, Diário de um Detento, de Racionais MC, que vão falar aqui um pouquinho desse cotidiano, não do detento, mas também o cotidiano dessa pessoa que está envolvida no meio da comunidade, que é, digamos, vista como um meio social de criminosos, o que não é. Finalizando, vou fazer a indicação de um livro da nossa literatura nacional, que é a Memórias do Sargento de Milícias Manuel Antônio de Almeida, que é um livraço que os literatos eles não sabem encaixar se ele faz parte do período do romantismo ou se ele faz parte do período do realismo, porque ele em si ele concatena influências dos 2 estilos. É um período aí de transição. E vamos de música, né? Vamos voltar a fazer as playlists, né? Coloca lá Segurança Pública. Quem quiser ouvir, coloca Segurança Pública _ historiante, que você vai ver nossa playlist lá. Com tudo aquilo que os nossos colegas já falaram, vai ter também a música do Titãs, Polícia. Ok? Pra pegar aquela pegada bem rock and roll. Então é isso, pessoal. Valeu. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Todo mundo, 1, 2, 3. Tchau! Tchau! Tchau. Nunca sabe o que vai ser.